Seja bem-vindo à casa do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos adorar ao único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia.
Esse nome é
Feche seus olhos em nome de Jesus. Oh. Será que você poderia por alguns minutos ficar no silêncio pleno e você pensar o que você veio fazer aqui nessa noite? Você separou esse tempo, esse momento, esse período para estar na casa de oração, na casa do Senhor. Você veio simplesmente para cumprir um protocolo religioso? Oh, querido, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. E a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, fale ao nosso coração. Quando nós adoramos o Pai, o céu se abre. E assim nós enviamos a uma adoração que segue os nossos corações, não apenas dos nossos lábios. Não dos nossos lábios. Não fazemos parte daquele povo que Deus fala que aquele povo somente cantava com a sua boca, não com o seu coração, mas que o nosso coração serve a verdadeira adoração. Porque nós estamos aqui para adorar o Senhor. Por que adorar a Deus? Porque Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Você cantou comigo, ó, como lindo esse nome é. És invencível, inigualável. Será que você prestou atenção na letra ou você se envolveu apenas na harmonia da música? E talvez se emocionou com os toques, com as vozes. Mas na verdade nós declaramos o quão lindo Ele é, o nome poderoso de Jesus. Pois é através desse nome que nós somos curados. É através desse nome que nós somos libertos. É através desse nome que somos salvos. É no nome de Jesus. Ele é lindo, Ele é lindo, Ele é excelso, a palavra diz, Ele é supremo, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o Rei dos Reis. E nós não separamos apenas 1h30 para estarmos aqui adorando a Ele. A nossa vida tem que ter sentido de adoração. A nossa vida tem que ser o altar de adoração. E para que o fogo do Espírito mantenha-se aceso no nosso coração, é preciso que o altar seja restaurado. É preciso que o altar não esteja quebrado. O nosso Deus não é um Deus que quer 70%, 80%, não é 100% do nosso coração. Por isso agora eu queria que você deixasse tudo lá fora que tem te impedido de adorar o Senhor. Talvez uma divergência no seu casamento, talvez um problema no relacionamento familiar, talvez uma dificuldade na vida financeira, e talvez você veio aqui para pedir algo para Deus. Mas eu quero pedir algo para você. Busque primeiramente o seu reino. Busque primeiramente a sua justiça. E assim as demais coisas são acrescentadas. Não busque a Deus pelo milagre. Não busque a Deus, ao Senhor, pela bênção que Ele pode nos conceder, nos beneficiar. Mas adore a Deus pelo que Ele é. Porque Ele é Deus acima de todas as coisas. Ele é Senhor sobre tudo. Ele é Rei. Ah, meu irmão, que o nosso coração se quebrante nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu quero já aproveitar e orar, entregando esse tempo de adoração, que nós adoramos ao Senhor com as nossas canções, com os instrumentos, com as nossas vozes. E agora eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa usar a vida do Eric com a palavra, Senhor, que através que ele seja a boca do Espírito Santo de Deus nesse lugar. E que a palavra possa falar no nosso coração. Oh Deus, em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, quebra todo encantamento na mente que impeça a pessoa de entender a palavra. Oh Deus, guarda o coração de cada um em nome de Jesus. E nessa noite, Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade, porque a casa é do Senhor. Aqui é casa de oração. Oh, aleluia. Abençoa a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.
Tranquilo? Pode se sentar, gente. Graças a paz de Jesus. Deus é muito real, muito presente neste lugar, né? Acho que a gente poderia ficar aqui louvando a noite toda. Mas Deus separou uma porção da palavra para que a gente possa aprender um pouco mais. Durante a semana, enquanto eu estava preparando através do Espírito Santo no meu coração, estava conversando com um amigo meu hoje de manhã, fui jogar bola, estava conversando com ele. Aí eu falei que antes de trazer algo para vocês, Deus trouxe algo muito forte no meu coração. Então eu queria que todos, se vocês tiverem com Bíblia, se vocês tiverem com celular, eu queria que vocês pudessem abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23. Mateus 18, versículo 23. Jesus, através de uma parábola, diz o seguinte: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou esse senhor, esse rei, que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto que ele possuía, para que a dívida fosse paga. Então esse servo, mostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo eu te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, o mandou embora, perdoou toda a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando, sufocava ele, dizendo: paga-me o que você me deve. Então esse conservo, caindo-se aos pés dele, lhe implorava, dizendo: sê paciente comigo e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis antes. Indo, se lançou esse conservo na prisão, até que saudasse toda a dívida. Vendo os companheiros desse servo o que estava acontecendo, entristeceu muito o coração deles. E esses companheiros foram até o rei contar o que tinha acontecido. Então o rei, o seu senhor, chamou-lhe o servo e disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda, porque você me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer do teu conservo como eu compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Até aí. Deus compartilhou algo comigo, até eu não quis nem colocar no tema da palavra, porque o tema ia ser eu decidi perdoar. Só que, falo por mim, tá? Eu já fui ministrado várias vezes sobre perdão, e eu já tive muita dificuldade com perdão, por N situações que aconteceram na minha vida. E aí eu senti isso de começar a estudar um pouco sobre perdão. Essa semana Deus trabalhou muito no meu coração, e eu queria explicar rapidamente para vocês alguns pontos que Deus colocou no meu coração, e talvez, em nome de Jesus, o Espírito Santo possa fazer o coração de vocês também. A passagem, em resumo, explica que existe um rei, esse rei se remete a Jesus, a Deus, e existiam dois servos. Esses servos tinham dívidas a ser pagas. O primeiro servo, ele devia uma quantia de 10.000 talentos, e eu queria, antes de dar continuidade,
Esses 10 mil talentos, eu fui pesquisar o que significava 10 mil talentos na Bíblia, sem mensurar. Mais ou menos seriam 200 mil dias de trabalho. Então, entendemos que é uma dívida impagável. O outro servo devia 100 denários. 100 denários, na época, eram 100 dias de trabalho. E dá para perceber claramente, o primeiro servo que foi perdoado, ele tinha uma dívida impagável, e através da graça do seu senhor, do rei, a dívida foi paga. E ele deveria, com essa mesma graça, perdoar o outro servo, que devia muito menos para ele. Fui pesquisar no dicionário o que significa perdão. Perdão é a remissão de uma culpa, de algo que a gente deve para alguém. Essa semana, quando Deus estava ministrando no meu coração, eu senti de fazer uma pesquisa. Aí eu pesquisei na internet problemas sobre coração, problemas cardiovasculares. No Hospital Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo, um hospital alemão, inclusive, uma psicóloga fez um estudo de caso dentro do Oswaldo Cruz. Ela pegou 130 pessoas que passam por problemas do coração. Fez uma entrevista para de onde que surgiu, quando começou. Só que ela queria pesquisar algo muito específico. Ela queria pesquisar se o perdão tinha alguma coisa a ver com esse problema de coração. Mais de 30% dessas pessoas que foram pesquisadas, ela diz na pesquisa que eles já tiveram um problema. Na verdade, eles ainda têm um problema de como perdoar alguém, existe uma mágoa, um ressentimento. E ela foi mais a fundo. Ela falou assim com os pacientes: então, não é muito mais fácil você tentar de alguma maneira perdoar quem te deve, e você talvez pedir perdão para aquelas pessoas que você sente que você falou em algum momento? E aí as pessoas, a maioria, falou sobre fé. E ao longo dos anos, ao longo da caminhada, foi se perdendo essa fé, mas não em Deus, nas pessoas. Eu, particularmente, já deixei anotado aqui, eu já vi várias pregações sobre perdão. A maioria das que eu vi sempre me remetia: se eu não perdoar, eu vou para o inferno. E aí ele remete muito medo. Então eu faço algo porque eu tenho medo de acontecer algo com a minha vida, com a minha família. E hoje eu não queria falar sobre, pelo menos agora, não quero focar nisso. Mas eu queria que o Espírito Santo pudesse, sabe, ao longo desses minutos, eu sei que é um assunto muito delicado, eu sei que é um assunto que mexe muito com a gente, mexeu comigo. E eu até anotei aqui que o entendimento da palavra transforma nossas vidas. Então não basta a gente, eu acho, até o pastor me disse semana passada, nós temos momentos muito agradáveis, assim, de louvor, nós ficamos emocionados com o que Deus tem feito. Mas assim, tem coisas na nossa vida que só vão mudar se nós entendemos de fato aquilo que está escrito. O primeiro servo, ele, no versículo 26, ele diz o seguinte: "Sê paciente comigo, Senhor, e tudo eu vou te pagar." A nossa mente, ela, desde pequena, ela foi ensinada que se alguém te dá algo, você precisa devolver. Eu estava brincando com a Lê, a gente... Um exemplo simples: você vai no aniversário e você compra um presente para a pessoa. Só que aí normalmente você vai comprar um presente como? Porque eu tenho condição de dar. Mas normalmente você fica pensando em qual é o presente que a pessoa te deu no último aniversário. Porque a gente tem uma tendência a tentar dar a mesma coisa, para não ficar um ambiente ruim. É muito claro que a mente desse servo na passagem, ele não tinha entendido a graça de Deus sobre a vida dele. Mas a mente dele estava cauterizada, buscando justiça. A mesma justiça que eu e você buscamos muitas das vezes. Porque nós somos ensinados dessa forma. Desde pequeno, eu, pelo menos esse tema, eu sempre tive muita dificuldade. Parece uma coisa muito óbvia. A gente vai falar: você vai falar que eu tenho que perdoar as pessoas porque Deus me perdoa, eu vou chegar lá. Mas eu queria fazer um parênteses com uma coisa que é também muito óbvia para a gente, que é o pecado. Por que nós muitas das vezes cometemos os mesmos pecados ou cometemos as mesmas falhas, sendo que na nossa mente já está muito claro que é errado?
dificuldade tremenda em entender que já foi dado algo para nós, que só aquilo já valeria por tudo. E se nós entendêssemos de uma maneira muito racional, com o coração muito aberto, talvez as falhas que nós temos, talvez a questão do perdão seria muito mais fácil de a gente enfrentar. É muito claro na palavra que o rei perdoou a pessoa não porque ela merecia, mas porque existia a graça, a mesma graça que foi derramada sobre nós. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele falou, Eric, já pensou se Jesus veio, Jesus morreu por nós? Lógico, nossos pecados estão pagos, mas ele só fizesse isso, já valeria a pena tudo que ele fez. Mas normalmente nós temos uma tendência a querer aproveitar um pouco mais da graça de Deus e a gente esquece do amor que foi derramado sobre nós. Essa semana eu estava pensando numa maneira de fazer uma analogia muito rápida. É como se o Rodrigo, é como se o Rodrigo, por exemplo, eu tivesse uma dívida com o Rodrigo, então eu devo R$100 pro Rodrigo. Aí o Rodrigo chega um dia e falou, esquece esses R$100 aí, tá pago, glória a Deus. Eu falei, pô, top, eu vou lá e cumprimento o Rodrigo, agradeço. Aí vamos colocar que eu tenho uma dívida com o Rodrigo de R$1.000. Aí o Rodrigo chega a ele, pô, aquela dívida de R$1.000, já quieto, tá pago. Eu falo, pô, Rodrigão, não, tá pago. Eu vou agradecer ele de uma maneira diferente. Aí eu chego com uma dívida, eu tô com o Rodrigo de R$10.000, é um valor muito alto. Aí ele chega pra mim e fala, tá perdoado, isso aí não precisa, Deus me abençoa, eu não quero isso. Eu vou dar uma oração no Rodrigo assim, e falar, pô Rodrigão, que isso? Eu preciso devolver. Ele falou, não quero. Eu fico imaginando se eu tivesse uma dívida com o Rodrigo de, sei lá, 300 bilhões de reais, que é mais ou menos o valor que dava aqui, que era o valor que estava na passagem. E o Rodrigo chega um dia e fala, aquela dívida que você tem comigo tá paga. Eu vou abraçar o Rodrigo assim. Eu não vou querer soltar. Mas por que a gente solta Jesus em alguns momentos? Porque o pecado maior das nossas vidas, ela estava condenada a algo que ninguém ia conseguir resolver. E aí veio Jesus, veio por nós. E algo que ardeu muito forte no meu coração para falar sobre perdão é que antes de eu falar sobre perdão, eu preciso entender do amor de Jesus por mim. Porque se eu não entender esse amor, as coisas não vão funcionar da maneira que deveria. Existe uma passagem que eu vou compartilhar com vocês sobre, na verdade é Paulo falando na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios 15, versículo 9, diz o seguinte: porque eu, Paulo, sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Depois de 6 anos, eu estava mais maduro. Ele falou em Efésios 3, versículo 8: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Um paralelo sobre Paulo. Paulo ele começa em Coríntios, ele estava se comparando aos discípulos. Então ele falou, dos discípulos de Jesus eu sou o menor, porque eu persegui a igreja, então não posso me comparar com alguém que seguia Jesus. Mais para frente ele se rebaixa ainda mais, ele fala entre todos os santos, entre todos aqueles que são salvos, que acreditam nesse Jesus que me foi pregado, eu sou o menor de todos. O que tem a ver com perdão isso? Nós nos consideramos maior que o outro. Só que o preço que foi pago pela minha vida é o mesmo preço que foi pago pela do Rodrigo, que foi pago pelo Roberto. Um ponto muito importante, se isso entrasse no nosso coração, de nós reconhecermos que nós não somos nada perante aquilo que Deus fez por nós, talvez a nossa mente, o nosso coração pudesse caminhar para outros lugares. O primeiro servo da parábola, que eu deixei anotado, ele era uma pessoa religiosa. O que a religião ensina pra gente? A religião ensina que Deus enviou seu filho, pagou um preço muito alto por nós. A religião, isso qualquer religião.
E nós precisamos fazer algo para retribuir a Deus. Então eu preciso mudar talvez os meus costumes, eu preciso começar a mudar os meus hábitos, porque Deus fez algo por mim. Então eu preciso fazer algo para que Deus possa me aceitar. O que o Evangelho nos ensina? Através da graça de Jesus, que a dívida é impagável. O que eu fizer para tentar pagar isso, eu nunca vou conseguir. Da mesma forma que eu recebi de graça, eu preciso dar de graça. Mas você não sabe o que aconteceu com a minha vida. De fato, eu não tenho ideia. Só que a nossa mente, ela precisa estar muito clara que foi uma dívida muito alta, nós não tínhamos como pagar isso. Eu coloquei que o segredo de nós entendermos algumas coisas, principalmente sobre o perdão, está dentro do nosso coração. O padrão de amar na Bíblia, no Antigo Testamento, é que nós devemos amar o próximo como a ti mesmo. Jesus vem em João 13:34 e fala: um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Aí ele sobe e fala um pouquinho do amor. Eu conheci a Lê, a Sara tinha 4 a 6 anos. E talvez vocês têm filhos, vocês não sabem do que eu estou falando. Quando você pega uma criança e aí você dá um presente para a criança, independente do valor que for, ela vai brincar, pode ser um presente de R$1.000, às vezes é um negócio de R$10. Ela vai fazer a alegria da criança. Nós adultos, quando o Rodrigo me dá um presente, eu já fico na cabeça: pô, o Rodrigo me deu um presente, já um presente igual, ou melhor, eu não posso ficar por baixo. Lucas 18:17 diz o seguinte: digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. O que isso quer dizer? Quer dizer que se meu coração não for inocente, não tiver entendimento e não aceitar esse amor que já foi derramado, e eu entender que eu nunca vou conseguir fazer algo para pagar, eu vou me tornar como um louvor que nós conhecemos. Diz o seguinte: mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e eu deixo, igual os pacientes do Oswaldo Cruz, eu deixo simplesmente de crer. Nós temos uma vida, nós somos aqui adultos, tem alguns Sara, um pouco menor. Mas nós, eu falo por mim, a caminhada, eu tenho 28 anos, a gente trabalha, enfim, nós temos uma tendência a amadurecer. A gente tem trabalho, tem família, nós somos pessoas. Mas nosso coração ele também quer amadurecer. E aí quando acontecem algumas coisas que não é legal, né? A gente passa por problemas, nós falamos assim: eu tenho maturidade para lidar com isso. E eu não preciso ter mais contato com essa pessoa, assim como ela também não precisa ter comigo. Porque é bom para os dois. Isso não vai me afetar e também não vai afetar a pessoa. Esse louvor, eu estava durante a semana ouvindo, como nós somos essa criança que tem vontade de ser independente, de fazer da forma que eu fui criado, da forma que eu acredito. E eu deixo simplesmente de crer. Muitas das vezes, nem na palavra, você fala: pô, eu creio na palavra, eu entendo isso. Mas nós deixamos de acreditar nas pessoas. Por quê? Porque elas nos frustram. E, pelo meu entendimento, isso vai continuar acontecendo. O que Jesus fala em outras passagens sobre o perdão? A oração do Pai Nosso, em Mateus 6, 14, 15, diz o seguinte: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Tem uma condicional aqui. Aí você fala: pô, mas daí você está falando que eu vou para o inferno? Não estou falando nada disso. Eu estou falando que está muito claro aqui para mim que eu preciso fazer aquilo que está escrito. Mas quem decide? Sou eu e você. Eric, é muito duro sobre o perdão, eu tenho muita dificuldade. Qual que é a consequência da minha decisão? Às vezes eu prefiro me afastar, ou eu prefiro deixar as coisas do jeito que são.
No versículo 34, é um negócio que mexeu muito comigo. Versículo 34 do texto que nós lemos diz o seguinte: indignando-se o seu senhor, o Senhor entregou aos verdugos. Eu não sei se é a Bíblia de vocês, acho que a mensagem deve falar alguma coisa diferente. Eu não sabia o que era verdugo. A tradução literal é torturador. São demônios que nos torturam. Em outras versões existe, é como se fosse aquele, eu não sei nem o nome, mas aquela pessoa que quando você vai passar pena de morte, a pessoa que machuca muito antes de acontecer algo. Para mim, eu coloquei como torturador. Então, quer dizer que se eu não perdoar, Deus vai me entregar para os demônios? Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que, até uma brincadeira que a gente estava fazendo em casa, eu falei para ele, a gente dirige, a gente sabe que o pneu do carro não precisa de um rombo para furar, precisa de um furinho, né? Aí o furinho, talvez você consiga andar com o carro tranquilo. Chega uma hora que o pneu está murcho e você não sai do lugar. Eu coloquei aqui algumas torturas. Que tipo de tortura o diabo pode fazer comigo quando eu tenho dificuldade na área do perdão, ou quando eu não consigo perdoar, ou quando às vezes eu não consigo pedir perdão. Eu não sei se vocês conhecem pessoas que têm uma vida super ok, a pessoa trabalha, a pessoa muitas das vezes nós nos colocamos dessa forma. Nós estamos aqui todas as semanas, nós estamos buscando a Deus, mas sabe quando tem uma angústia dentro do nosso coração, uma angústia que talvez você não saiba de onde vem. Muitas pessoas elas passam por processos de depressão, mágoas, ressentimentos, eu chego até a falar de enfermidades. Eu não acredito que Deus nos pegue e nos deixe nas mãos do diabo nessa questão. Eu não acredito nisso. O que eu acredito? Eu acredito que quando há uma brecha, o diabo age. Existe um reino espiritual que eu acho que vocês entendem da mesma forma que eu. Eu conheço várias pessoas assim. Muitas das vezes eu fui uma dessas pessoas. E muitas das vezes eu falava com Deus que eu precisava que isso saísse do meu coração porque eu não aguentava mais. E eu imagino, quando eu li isso, quando eu vi torturador, é como se o diabo estivesse me torturando de dentro para fora. Muitas das vezes a gente perde a alegria, a gente perde a leveza. Tem uma outra passagem que fala sobre prisão. Mateus 5, 25 a 26. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Eu fico pensando novamente, parece que Deus nos deixa preso. Ontem eu assisti uma peça, não sei se vocês já assistiram, mas Jardim do Inimigo, uma peça super conhecida. Já tinha assistido uma vez, ontem nós assistimos de novo, mas como Deus age através de todas as artes, de como Deus age através das coisas. Tem um momento que eu já tinha feito a palavra, Deus já tinha colocado no meu coração, e aí tem um momento que, vou contar só um pedacinho, quem não viu ainda, tem um momento que o principal ator, ele é o diabo, e aí tem um momento que ele faz uma jaula, e ele coloca uma pessoa lá dentro. E a pessoa começa a se bater, aquela doideira, o som, o teatro, daquele negócio no coração. E aí tem um momento que ele puxa a portinha e deixa aberta. E ele fala, sai daí, você consegue sair. E a pessoa, ela não conseguia enxergar a saída, mas a porta estava aberta. Aqui, nesse versículo, fala o seguinte, que enquanto nós não vamos sair dessa prisão, enquanto nós não pagarmos o último centavo. E aí, como é que eu vou pagar? Aí volta no começo do que eu estava falando, já foi pago. Só que se eu não entender que já foi pago, talvez eu vou viver numa prisão eterna, tentando pagar da forma que eu tenho condição. E enquanto isso, o diabo continua nos torturando. Ele continua tendo acesso ao nosso coração, muitas das vezes ele continua tendo acesso àquilo que cria cenários. Ontem a peça, quem puder, eu acho que vai ter no sábado que vem. É impressionante. Eu falei para os meninos que eu aceitei Jesus de novo. É impressionante como que as pessoas elas são
os atos, como é que elas conseguem transmitir o amor de Jesus através de um teatro. 2 Coríntios 2, de 10 a 11, diz o seguinte: se vocês perdoarem alguém, eu também te perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, eu perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem alguma sobre nós. Pois nós não ignoramos as intenções dele. Paulo está dizendo a Coríntios: se eu tiver que perdoar algo a alguém, se tiver, pode ser que isso nem seja relevante para mim, eu perdoo, para que o diabo ele não tenha autonomia sobre essa área e ele não leve vantagem sobre nós. Ontem na peça, o diabo brincava com as pessoas, ele levava para onde ele queria, porque as pessoas estavam despedaçadas. Quantas vezes eu e você não nos encontramos dessa forma? Eu não sei se vocês conhecem algumas pessoas que talvez estão passando por isso ou já passaram por isso. E aí, a gente está aqui, eu até deixei anotado: pessoas com semblante caído, pessoa que está desanimada. E eu coloquei algo muito importante: existiu uma alegria e ela foi roubada. A pessoa não era daquele jeito, mas ela foi se tornando dessa forma, ela foi se enrugando, sabe? Quantas vezes nós somos essa pessoa que eu estou falando? Mas é que eu já aceitei Jesus, eu entendo tudo isso, mas talvez eu, como não entendia, não imaginava, Deus não tinha tocado dessa forma no meu coração. Era uma dívida impagável, já está pago. Se esse amor não nos envolver de uma maneira que nós possamos entender que tudo que eu fizer é nada perto do que Ele fez por mim, talvez nós vamos continuar nossa vida da forma que nós achamos que ela é boa. Mas até que ponto você vai levar dessa forma? Como então eu devo proceder com o perdão? Como é que eu faço para pedir perdão para alguém? Ou como é que eu faço para perdoar algumas pessoas que talvez na hora que eu estava falando você deve ter lembrado? Efésios 4:32 diz o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você e eu, será que nós somos merecedores daquilo que Deus fez por nós? Acredito que todo mundo vai falar que não. E por que eu tenho que achar que a pessoa que eu tenho que perdoar tem que merecer o meu perdão? Érica, você não sabe o que aconteceu, né? A dívida é alta. Questão financeira, questão familiar, conjugal. Outra questão, Érica, aconteceu de novo. Eu já tinha perdoado, mas aconteceu de novo. A pessoa é merecedora do perdão? Humanamente falando, não. Humanamente falando, nós nunca entenderíamos o amor de Jesus por nós. Então você está falando que para eu perdoar ou pedir perdão eu tenho que considerar o amor de Jesus? Não, considerar não, você tem que reconhecer que Ele morreu por você. E esse amor precisa entrar no seu coração, e esse amor que entrou no seu coração vai transmitir para o outro. Mas ele não merece, eu também não mereci. Estou aqui. Ah, mas será que você passou por problemas? Se eu contar aqui, a gente fica a noite toda. E você conseguiu lidar de uma noite para outra? Não. Eu consegui lidar quando eu consegui, da minha maneira, entender esse amor que me constrange. Eu deixei anotado algo que, no versículo 22, um pouquinho antes, Pedro ele pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? Até 7 vezes? Porque os rabinos na época, eles ensinavam na época que você tinha que perdoar até 3 vezes. Então Pedro ele falou: já que eu estou andando com Jesus, eu sei que vai falar que é um pouquinho mais, vou colocar 7 vezes. Jesus vem e fala 70 vezes 7. Novamente, algo que não tem fim, da mesma maneira da parábola. Eu fico imaginando, eu me imaginei nessa semana. Muitas das vezes, quando nós ouvimos sobre perdão, a gente fala: eu tenho dificuldade em perdoar alguém. Tem pessoas que têm uma maior dificuldade em pedir perdão.
Depende da pessoa. Quantas pessoas talvez você machucou e eu machuquei, que hoje estão aprisionadas da mesma forma que talvez eu e você já estivemos, que você nem imagina o que tem passado no coração dela. Eric, mas faz muito tempo. O tempo já algumas coisas, tem certeza? Eu tinha, pelo menos até uns dias atrás. Pessoas que nós machucamos com palavras, pessoas que nós machucamos com atitudes, pessoas que nós machucamos muitas das vezes quando nós não temos nenhuma atitude sobre algo. É muito doido a gente pensar nisso, porque se nós ficarmos olhando para as pessoas, tanto aquelas que nós precisamos pedir perdão, quanto para aquelas que nós nos machucaram, a gente vai viver uma vida de justiça. A nossa justiça, a justiça humana. Hoje eu queria que o amor de Jesus pudesse entrar nos nossos corações, para que nós pudéssemos entender que enquanto nós vivermos por justiça, talvez o amor que nós pregamos nunca vai chegar na outra pessoa. Eu entendo a necessidade do perdão, Eric. Eu entendo isso, está muito claro para mim. Mas é muito difícil para mim porque eu tenho muitas coisas e é coisas que você não vai entender. Como eu me liberto disso? Eu deixei anotado alguns pontos. O perdão, ele não é um sentimento que vai nascer no seu coração. Ele é uma decisão. Ô Eric, mas eu já decidi estar perdoado. Tem certeza? Que eu também tinha certeza e não estava. Porque eu não tinha sentido nada. E aí quando eu decidi aceitar esse amor que Deus tem por mim, ficou muito mais fácil, ficou muito mais natural para mim. O perdão, ele é uma atitude de fé. Fé em Deus e fé no outro. Eric, aquela pessoa não tem mais jeito. Eu também não tinha, e Deus me resgatou. Você também não tinha e está aqui dentro. O perdão, ele não é por merecimento. Ele é pela graça. Eu coloquei que o perdão, ele é uma decisão racional, não da minha maneira de pensar, mas do que a Bíblia nos diz. Então eu fico pensando que quantas vezes nós queremos que Deus gere algo no nosso coração e gere um sentimento, quando eu tiver esse sentimento eu vou tomar uma atitude. Enquanto nós não entendermos sobre isso, está aqui escrito, disponível para a gente vai ficar patinando de um lado para o outro nessa questão de perdão. E aí eu volto lá no verdugo me incomodou essa semana. Eu não quero ficar sendo torturado, eu não quero. Eu decidi sair dessa jaula. Eu não sei a jaula que vocês têm enfrentado, ou até eu fico pensando assim, né? Pô, se eu tivesse sentado aí ouvindo um negócio desse, aquela pessoa tinha que estar aqui dentro ouvindo. Ela já está, é você. Sou eu, você, nós estamos recebendo algo. Eric, mas eu já orei muito para aquela pessoa mudar, eu já orei muito para que Deus pudesse fazer uma transformação sobre a vida dela. Pode ser que a transformação da vida dela venha através do amor que você acredita em Jesus. E esse amor você consiga levar para ela. Eric, você não sabe como é que é essa pessoa. Deus sabe. Eu coloquei aqui que o perdão, ele não flui naturalmente. Ele é gerado no nosso coração segundo aquilo que Deus fez por mim primeiro. Então, quantas e quantas vezes eu já ouvi de amigos, familiares, Eric, eu vou voltar a ter contato com aquela pessoa naturalmente. Os dias vão passar, a poeira vai abaixar, e aí vai rolar. Aí eu fico pensando assim, beleza, é uma opção. Até lá, você concorda que entra os verdugos? E aí você quer ser torturado até lá? E se esse até lá não existir? Talvez a porta da prisão já está aberta, você não está conseguindo enxergar. O perdão, ele precisa nascer no nosso coração segundo aquilo que está escrito, não segundo aquilo que eu imagino que é justo. Agora eu vou entrar em algo que, sim, foi ministrado no meu coração já muitas das vezes. Nós entendemos o perdão de Jesus, nós entendemos o amor dele por nós. Mas eu acho que se nós conseguimos entender as consequências de viver dessa forma, precisa fazer sentido para mim e para você. Mas que consequência? É a dos verdugos. Eu não
quero o diabo fazendo na minha vida. Tem outras áreas que ele vai querer afetar. Essa eu preciso dominar. Eu preciso decidir sair disso. Tá bom, mas vai acontecer outras vezes, e normalmente quando acontece é pior que a outra. Se você entender esse amor, sempre vai ficar muito leve de você conseguir perdoar e conseguir pedir perdão. Eu já ouvi também pessoas falarem que perdoar é lembrar do fato e não sentir mais dor. Faz sentido. Só que eu também estudei essa semana que o perdão ele precisa ser renovado. Como assim? Ou você perdoa ou você não perdoa, beleza. Eu perdoo o Rodrigo sobre algo que ele fez, só que às vezes quando eu encontro ele, vem na minha mente aquilo que ele fez e já está perdoado. E às vezes o diabo quer pegar isso e falar, ele vai errar de novo com você. Então eu anotei que o perdão, todas as vezes que você sentir, como colocar que você conseguiu perdoar a pessoa, como você conseguiu pedir perdão por algo, se o diabo trouxer na sua mente algo que vai influenciar aquilo que aconteceu, nesse momento você precisa repreender, você precisa renovar aquele perdão. Está perdoado, está pago, o amor de Jesus entra no coração de uma maneira que aquilo está muito simples de se resolver. Eu anotei aqui que só quem sofreu com algo vai entender a dor. Parece muito simples eu aqui ficar falando sobre perdão sem saber a vida de vocês. Talvez seja necessário, eu vou colocar aquilo que Deus colocou no meu coração. Para mim deu certo. Uma pessoa tinha feito algo para mim e eu tinha dificuldade em perdoar essa pessoa. Mas eu nunca tinha imaginado o quão longe essa pessoa estava da vontade de Deus. E aí quando eu declarei o perdão sobre essa pessoa não entendeu porque ela sabia que tinha sido feito algo errado. É uma maneira de nós ministrarmos as pessoas. É uma maneira de nós levarmos o amor de Jesus para essas pessoas. Mas aí você é hipócrita. Eu acho que hipócrita é a pessoa que lê tudo isso e quer continuar vivendo injustiça. Eu acho que nós já vivemos dessa forma. Eu coloquei que talvez uma atitude nossa hoje sobre aquela pessoa pode pegar aquela pessoa e retomar para o caminho que um dia ela saiu. Eu, particularmente, não tenho dificuldade em pedir perdão. Eu tinha dificuldade em perdoar. Cada um de vocês, talvez, é uma dessas duas questões. Ou você tem muita dificuldade em pedir desculpas ou perdão por algo, ou você tem muita dificuldade em perdoar. Hoje, o que nos impede de praticar o perdão? Normalmente nós somos muito orgulhosos. Nós achamos que aquela pessoa já não precisa fazer parte da nossa vida, só que nós esquecemos que nós já tivemos contato com ela em momentos muito bons. Muitas das vezes eu me senti envergonhado. Muitas das vezes eu sentia medo de como é que vai ser a reação da pessoa? Às vezes ela vai me maltratar, eu vou pedir perdão para ela e vai piorar as coisas. Muitas das vezes eu senti raiva, rancor. E eu acho que algo que eu anotei aqui que é muito importante. Pedir perdão ou perdoar alguém não faz você menor que ela. Nós somos iguais perante Jesus. Eu acho que é uma atitude que deve trazer um agrado ao coração de Deus, porque é uma prática daquilo que Ele deixou pra gente. Antes de nós encontrarmos Jesus, talvez você fala novo convertido, mas talvez você conhece, está buscando há pouco tempo, e existem cascas, existem coisas do passado, ou ao contrário, muitas das vezes você nasceu num lar cristão, dentro de igreja, dentro de ministério, a gente passa por alguns problemas. E aí nós pensamos, aquela pessoa que fez algo contra mim, ela que deveria ensinar alguma coisa, ou ela que deveria exercer isso. Eu volto lá no começo, ela é humana como eu e você. E o amor que foi derramado é o mesmo por ela e por mim e por você. Eric, mas eu acho que tem algumas coisas que é bom deixar no passado. Eu faço uma pergunta: até quando nós vamos conseguir suportar essas torturas que o diabo tem feito na nossa vida?
eu deixei anotado que muitas das vezes nós buscamos a Deus, nós buscamos a Jesus. Se eu perguntar para vocês aqui, todo mundo tem um milagre que Deus com certeza vai fazer em nome de Jesus, mas com certeza todo mundo precisa de algo, e esse algo só vem de Deus. Eu senti de compartilhar com vocês que o milagre ele vai vir. Só que para o milagre vir, para você viver ele de uma maneira extraordinária, tem uma ferida que precisa colocar remédio. Só que quando você coloca remédio na ferida, dói. E aí, o que tem a ver com isso, sobre o perdão, Érica? É porque eu percebo que Deus quer fazer algo sobre nós extraordinário. Só que se eu receber esse milagre da forma que eu estou hoje, eu não vou viver de maneira extraordinária. Eu vou viver da maneira que eu entendo o que é bom para mim. Eu não sei o que já se passou na vida de vocês, eu sei aquilo que passou na minha vida. Conheço um pouco do que passou na vida da minha esposa. Para mim, o perdão sempre foi algo difícil, muito difícil, muito difícil. Passei por problemas familiares, passei por problemas de relacionamento. É muito complicado a gente querer voltar lá atrás e tentar resolver algo, mas eu fico pensando onde meu coração está hoje. Tem uma passagem, eu não lembro qual que é o capítulo, que fala sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele, acho que vem as fontes da vida, né, pastor? Olha, Provérbios. Por que eu devo guardar meu coração? Porque de lá que Deus flui, que Deus transborda para outras pessoas, mas às vezes o seu coração, como o meu, estava em nome de Jesus, às vezes ele tem um machucado. E às vezes esse machucado ou é sobre algo que alguém fez com você, ou algo que você fez para a pessoa. Machucou você e machucou a pessoa. Deus, ele quer derramar sobre nós um remédio. Deus quer derramar sobre nós um bálsamo para que essa ferida, talvez na hora que vem uma palavra dessa, talvez não já aquilo que você queria ouvir, mas para que você consiga viver o extraordinário dele na vida por completo. Eu converso muito com a Lê em casa, não só sobre isso, mas sobre questões familiares, família que fala que é tudo igual, né? E eu gostaria muito de ter aprendido isso anos atrás, porque o diabo brincou muito com a minha vida. O diabo me deixou longe das pessoas que eu mais amo. O diabo ele me impediu de ser usado da maneira que Deus gostaria. O diabo ele me impediu de viver coisas extraordinárias. E eu sou grato a Deus porque hoje eu tenho vivido, pelo menos nessa área, uma paz, sabe? Algo que muitas das vezes eu já ouvi isso, talvez você já ouviu. É que você é muito trouxa. Você é muito bonzinho. Conversei com a Lei que as pessoas podem falar o que for de mim. Eu entendo aquilo que Deus fez por mim. Isso para mim basta tudo. Que é muito dolorido porque é coisa muito antiga que aconteceu e como é que eu vou resolver isso? Eu não sei como é que você vai resolver. Eu só sei que hoje é tempo de você talvez. Nós vamos orar daqui a pouco, a gente vai ter um momento para falar com Deus. Só que eu acredito que não basta só você orar e falar Deus está perdoado. Pelo menos é o que eu acredito, tá? Mas eu não tenho mais contato com aquela pessoa. Você pode mandar uma mensagem? Pô, mas ela vai achar que o que aconteceu comigo? Se ela perguntar por que você está mandando mensagem, eu falo, porque hoje eu entendi o amor de Jesus por mim. Érico, mas e se eu ligar? Se eu ligar, talvez a reação dela vai ser algo que você espera ou não. E novamente, se ela perguntar, mas hoje você está me pedindo perdão de algo que você fez lá atrás? Aí você pode falar, sim, porque hoje eu entendi aquilo que Jesus fez lá atrás por mim. E eu gostaria que você entendesse também.
então você agora virou religioso, né? Você quer usar a Bíblia para se desculpar? Não é a Bíblia. Eu quero usar o amor de Jesus que eu entendi para mim. Mas não é muita hipocrisia você falar que eu preciso voltar lá atrás para resolver? Eu gostaria muito que nós chegássemos onde já está pronto. Só que para chegar lá eu tenho que resolver lá atrás primeiro. Tem pessoas que fizeram algo contra nós. Talvez a pessoa não vai te ligar ou mandar uma mensagem. Aí sim, você com o seu coração aberto, você declara o perdão. E você precisa falar o nome dessa pessoa. Eu acredito que na oração, muitas das vezes a Bíblia diz, né, que nós devemos orar pelas pessoas, sim, mas eu acho que é muito difícil quando a gente ora pelos nossos inimigos. Eu queria pedir para vocês se colocarem de pé. Eu queria que vocês pudessem agora fechar os olhos. Um ato de fé também. Com os olhos fechados, eu queria que vocês pudessem, de uma maneira muito simples, muito tranquila, eu queria que vocês pudessem enxergar essa pessoa que te magoou tanto. E eu queria que você pudesse enxergar talvez a pessoa que você magoou tanto. Se você puder e quiser, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu tenho certeza que talvez só de lembrar dessa pessoa, só de lembrar das situações, seu coração se entristece muito. Talvez hoje você lembrou dessa pessoa antes de vir para cá. E eu queria que você, com as suas mãos, eu queria que essas mãos que estão no seu coração, eu queria que fossem as mãos de Jesus. E eu clamei muito durante a semana para que essas mãos, que não é a minha, não é dos pastores, é a sua mão, essa mão pudesse encostar assim no peito e que você pudesse sentir o amor que Jesus derramou por nós. Mas é muito difícil, é muito antigo isso e já passou. Eu queria que Deus agora neste momento pudesse tocar nesse coração. Espírito Santo de Deus, eu oro ao Senhor para que o Senhor Jesus possa se manifestar aqui nessa noite, que o Teu Espírito Santo possa tocar os nossos corações através dessas mãos dos Teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Pai, que nós não ficaremos mais presos e nem seremos mais vítimas do diabo. Em nome de Jesus, eu oro para que cada pessoa que está aqui dentro possa, através dessas mãos, sentir o Teu amor. E que esse amor possa entrar no coração, esse amor possa entrar na mente e que possa fazer a diferença, possa fazer a mudança necessária. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que não é pelas palavras que eu falei, mas pelo Teu Espírito Santo neste lugar. Nós não somos nada, nós dependemos do Senhor todos os dias, nós dependemos da Tua graça todos os dias. Eu oro, Pai, que os Teus anjos agora possam ir nessas pessoas agora, que essas pessoas que nos feriram, essas pessoas que talvez fizeram algo contra nós, que o Senhor possa também, Pai, tirarem ela talvez de uma prisão que elas também se encontram, porque algo não foi resolvido da melhor maneira. Espírito Santo de Deus, eu oro para que essas mãos possam tocar os corações e que possa haver mudança. Eu entendo que quando nós entendemos a Tua palavra é que liberta. Conhecereis a verdade e essa verdade me libertará. E hoje nós entendemos que o Teu amor é o que nos sustenta, o Teu amor é o que é o suficiente para nós. Muitas das vezes nós achamos que esse amor é natural e muitas das vezes nós até nos acostumamos com esse amor, mas que a nossa mente todos os dias possa entender que é algo impagável e que se renova dia após dia, e que talvez as dores que eu sinta hoje é porque eu não entendo e não consigo entender esse amor. É um amor inexplicável, é um amor que talvez eu nunca vou entender. Em nome do Senhor Jesus, eu quero agora, Pai, que o Senhor possa ministrar nos nossos corações, eu quero que o Senhor possa ministrar na nossa mente. Nós temos filhos, nós temos pessoas que nós amamos tanto, tanto,
E eu fico imaginando o teu amor, muito superior ao meu pela minha filha, muito superior ao meu pela minha esposa. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora todo o mal, todo espírito maligno, tudo aquilo que o diabo tem feito nessas vidas, tem feito na minha vida. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Pai, que nós somos livres. Livres para te adorar, livres para te engrandecer, livres para louvar ao Senhor com o nosso coração aberto. Eu declaro, Pai, que o diabo não vai brincar mais com as nossas vidas. Eu declaro que o diabo não vai ter mais acesso a essa área. Todas as vezes que alguém fizer algo contra mim, todas as vezes talvez que eu perceber que eu fiz algo contra alguém, em nome de Jesus, naquele momento eu saiba e lembre do teu amor. E naquele momento eu fale perdão, me perdoa por isso. Ou naquele momento a pessoa fala, Eric, me perdoa, em nome de Jesus, você está perdoada, com o coração limpo, com o coração aberto. Em nome do Senhor Jesus, declaro, Pai, que nós não seremos mais reféns do diabo, nós não seremos mais reféns das torturas que ele quer fazer na nossa vida. Espírito Santo, nós nos colocamos à tua disposição, nós abrimos o nosso coração e deixamos o Senhor fazer morada dentro do nosso coração. O Senhor tem total acesso, o Senhor tem total liberdade para mudar aquilo que tiver que mudar, para mudar os meus conceitos, para mudar a justiça que eu entendo que é necessária, mas que o Senhor venha com a tua graça, que o teu amor possa inundar os nossos corações,
diabo. Quando o diabo ali declarava para Jesus: você acha que sozinho você vai salvar a humanidade? Desiste, Jesus. Desiste, Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estava vivendo um momento de tensão tão grande que o seu suor se transformou em gotas de sangue e caía sobre a terra. E ali ele disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Eu não aguento essa dor, eu não aguento mais suportar essa tensão, essa opressão que o mal tem lançado sobre mim. Porque eu vim cumprir o meu propósito de trazer salvação para a humanidade. Nós que não tínhamos salvação, nós que não tínhamos certeza do amanhã, que se movêssemos, não sabíamos para onde iríamos. Jesus, ele enfrentou toda aquela opressão, não em virtude das circunstâncias que ele passava naquele momento, mas tudo que ele enfrentou foi porque ele sabia o que aconteceria após a crucificação. E quando ele estava na cruz, ali todo machucado, sangrando, e o povo gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ele, com esforço sobrenatural, ele levantou, encheu seus pulmões de ar e disse a Deus Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele assumiu todos os pecados da humanidade sobre a vida dele, mas mesmo assim ele buscou força onde ele não tinha mais. E mais uma vez ele expirou e suspirou, e expirou novamente, e ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E essa canção diz: que amor é esse? Que amor é esse que leva uma pessoa sendo crucificada injustamente? E aquelas pessoas que estavam crucificando, que decidiram libertar a Barrabás e levar Cristo à crucificação, gritavam: crucifica-o, crucifica-o. E ele dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Que amor é esse? Então nessa noite eu não quero convidar você para vir aqui à frente, mas em nome de Jesus eu quero que você e eu tenhamos uma oportunidade de tomar uma decisão e de nessa noite decidir pedir perdão ao Pai por muitas falhas que nós cometemos. E talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, talvez você nunca esteve nos caminhos do Senhor. Eu quero convidar você a entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Se você quer convidar Jesus Cristo para morar no seu coração, para fazer morada na sua vida, todos com os olhos fechados, por favor, para que não haja constrangimento, eu vou pedir para você apenas levantar uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Se você quer aceitar Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, levante uma das suas mãos nessa noite e entregue a sua vida a Jesus Cristo. Aleluia. Nós não estamos aqui pregando religião. Religião não salva. Religião não salva. Nem a minha, nem a católica, nem protestante, nem espírita. Quem salva é Jesus Cristo. A Bíblia diz em João 14:8, Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. Glória a Deus. Sua vida já se entregou a Jesus. Se tem mais alguém, levante sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você está longe dos caminhos do Senhor, levante sua mão. Eu quero orar por você. Aleluia. Eu quero convidar todos. Coloque a mão sobre o seu coração. Por favor, repita essa oração comigo. A igreja toda, como família. Somos uma família, família de Deus. Vamos orar todos juntos. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e eu decidi perdoar, eu decidi pedir perdão. E também, Pai, a oportunidade que eu tenho de aceitar o Senhor como meu único Senhor e Salvador, eu peço
você aqui. É muito bom estar com você neste lugar. Aleluia. Como é bom fazer parte dessa família. Como é bom podemos ter um lugar para nos reunirmos e adorar ao Senhor. Você aceita um pouquinho só, meu irmão, rapidamente. Aleluia. Glória a Deus. Vocês gostaram do ar-condicionado? Aleluia, irmão. Ó. Amém. Eu vou fazer assim, nós vamos ter um lugar, deixar umas blusas penduradas lá atrás. Para as mulheres, como chama Sharp, né? Chama Sharps assim, coloca e, né? Porque a gente não pode ficar sem camisa aqui, não tem jeito. E graças a Deus, Deus nos ordenou uma pessoa para abençoar, e as duas pessoas, né, que ofertaram o ar e os custos da instalação toda aí. Hoje nós tivemos um problema na instalação, que deve ter dado algum curto aí, não conseguimos utilizar a iluminação aqui, as laterais, nada, mas logo vamos estar arrumando, uma semana arrumando já. Gente, eu quero ministrar, tá bom, Isaac, já vai falar já, se você puder, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 35, por favor. Êxodo 35, quem achou, diga amém. Ninguém? Quem não achou, diga misericórdia. Está na misericórdia. E quem não tem Bíblia, diga só Jesus. Êxodo 35. Eu e a pastora Dani, essa semana, na sexta-feira e no sábado, nós fomos para uma reunião de pastores. Todos os pastores do Projeto Vida só não estiveram presentes os pastores que são de fora do país, né? Da Itália, de Milão, de Amsterdã, eles participaram online. Foi muito bom, foi uma bênção, nós somos muito ministrados e ensinado pelos nossos pastores lá algumas questões muito importantes, que no decorrer, né, não vai ser hoje, mas no decorrer do início desse ano, nós gostaríamos de estar participando com a igreja, a questão da identidade da igreja, né, a questão da maneira que a igreja pensa, crê, acredita, porque as coisas estão mudando muito rapidamente, mas uma coisa não muda, é princípio. Diga comigo assim: princípio não muda. Você crê nisso? E nós sabemos assim, sabe, gente, eu não quero me ater tomar muito tempo nessa questão aqui hoje, mas um dia eu quero ensinar sobre isso. Eu quero poder ministrar até um dia à parte de um domingo, falar sobre dízimos, ofertas e primícias, sobre ensinamento. Por quê, pastor? Porque na verdade, dízimos, ofertas e primícias não é uma questão que beneficia a igreja em si, mas ela beneficia a nós como seres humanos. Quando nós somos obedientes à palavra de Deus, nós somos libertos nessa área financeira. Então nós passamos a entender a importância disso. Claro, né, não precisamos ficar justificando. Todos os recursos, eles são voltados para a obra de Deus. Todos os recursos são voltados para a obra de Deus. Mas a gente quer ensinar com mais detalhes, porque a gente já ouviu pessoas dizerem que dízimo era na época da lei, e depois da época da graça não existe mais questão de dízimo. Mas na verdade o dízimo, ele foi ministrado pela primeira vez antes da lei, né? Ele foi por Abraão. Abraão entregou o seu dízimo a Melquisedeque. Então assim, foi antes da lei, antes do livro de Levíticos. E primícias antes ainda. É um texto lá de Caim e Abel. E um dia eu quero falar sobre isso, sobre primícias também. E a oferta é a oferta voluntária. Então, na verdade, o dízimo é um ensinamento que assim, é uma obrigação? Não. Mas a Bíblia diz lá em Malaquias, no capítulo 3, né, antes de eu ler esse texto, diz assim: trazei todos os dízimos. E a leitura do trazei, ela está no verbo imperativo. Então assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? É o lugar que eu me alimento, é a casa do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E depois ele fala assim: depois fazem prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha maior abastança.
Mas se a gente pegar aqui no Êxodo 35, versículo 5, diz assim a palavra: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um com o coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofo, azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, e aí isso vai, continua. Interessante que no Êxodo 36 já tem um momento que Moisés, ele já, diferentemente, ele já fala assim: pede para o povo parar de ofertar, porque o desejo do coração do povo era tão grande em ofertar na casa do Senhor, que o povo não parava de trazer o fruto do seu trabalho. Trazia, né, aquele que cuidava, que tinha suas ovelhas, seus cabritos, eles dizimavam animais, dizimavam frutos da pecuária, enfim, cada um na sua atividade, outros prata, outros ouro. Então, na verdade, esse é um ensinamento, meu irmão, que traz libertação para a nossa vida financeira. Eu não gosto de falar sobre mim, mas nada melhor, sobre nós, aliás, nada melhor do que a gente falar assim: nós somos testemunhos vivos do que Deus sempre fez, quando vivemos na obediência em dizimar e ofertar e primiciar também. Deus abençoou muito nossas vidas, e é claro que isso não é uma barganha, porque a Bíblia fala assim que é de coração voluntário. Eu queria ter tempo, mas o tempo me consome aqui, para falar um pouquinho sobre essa questão de lei e graça, né? A lei, a Bíblia diz que na lei eu tenho que entregar o dízimo, é 10% de tudo que eu ganho. A oferta já é voluntária, eu dou se eu quero, né? Eu faço o coração voluntarioso, o ato, sei lá. Quando eu estou na graça, já é diferente. Jesus fala assim: eu não vim para abolir a lei. Ele fala: não vim para abolir a lei. Alguns usam assim: não, abolir a lei é parar o dízimo, que era a lei. Ele fala assim: não vim isso, vim para cumprir a lei. Ele fala assim: acima da lei eu estou. A lei não é, a lei era algo que era obrigatório. A graça é algo que é generoso, é gratidão, é espontâneo, é voluntário. Não é nada que nos constranja, sabe? É algo que você faz assim: puxa, eu tenho uma alegria de fazer, eu tenho uma alegria de abençoar uma pessoa, eu tenho uma alegria de repente, se eu sou, às vezes chega em nós uma pessoa que passa dificuldade, e a minha mão direita não precisa ver o que a esquerda está fazendo e vice-versa, e de repente eu dou uma oferta na vida daquela pessoa, ela nem sabe de onde veio. Eu tenho alegria em fazer isso. Então isso é importante a gente aprender. Então nós vamos ter um momento agora também que precisamos ter muita atenção. Olha para mim, por favor, muita atenção. Por quê? Porque também é um momento de adoração. Quando nós obedecemos, primeiro eu queria dizer àqueles que nos visitam: não se constranjam, esse é um momento nosso, né? É um momento nosso. E o dízimo, pastor, eu dou onde? Eu dou onde eu sou membro. Se eu sou membro da Igreja Católica, eu dou na Igreja Católica. Se eu sou da Assembleia de Deus, e assim sucessivamente. E a oferta, pastor? Oferta eu dou onde Deus colocar no meu coração. Se eu sentir de ofertar neste lugar, se essa palavra que virou uma chave na sua vida, que moveu o teu coração, então é barganha? Não é barganha, é de forma de gratidão. Eu quero adorar a Deus com a minha oferta e com o meu dízimo. Mas hoje eu estou despreparado, pastor. Eu não trouxe oferta, não trouxe dízimo. Entrega a sua adoração de louvor. Nós vamos cantar ao Senhor também agora. Nós vamos adorar ao Senhor. Eu queria convidar todos a se colocarem em pé. Por favor, se você vai ofertar ou não, se coloque de pé no seu lugar. E eu vou pedir para o Fábio ficar aqui à frente. Nós também hoje temos a maquininha. A maquininha da conta da igreja, né, do Comunidade do Itaú, da conta da igreja chegou já. Nós vamos começar a usar. Talvez você não tenha o hábito dessa questão de eletrônico, porque hoje nós temos o Pix, né? E tem aí nas cadeiras os QR Code, tem aqui, mas às vezes fica longe. Aí na cadeira tem o QR Code. Talvez você tenha em espécie, você quer ofertar, ou você tem o cartão, quer passar o cartão, pode vir aqui, passa o cartão. Mas vamos ter um momento de adoração, adorar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E mais, eu queria
você ter o hábito também, se você for passar cartão, pegar o papelzinho, coloca no envelope e coloca nessa caixinha provisória. Nós vamos preparar o gasofilaço. Então assim, coloca lá o papelzinho, traga aqui se você for ofertar, porque nós queremos orar pela sua vida, abençoar a sua vida financeira. Amém? Deu para entender? Então vamos adorar ao Senhor no momento de começar o louvor. Você quiser envelope, levanta a sua mão, a Natânia está aí, ó. Inclusive nós vamos fazer envelopes personalizados. Eu quero envelope, tá? Depois você traz para mim, por favor. E nós vamos com alegria fazer isso, adorar ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Olha, obrigado. Com alegria em nome de Jesus. Vamos adorar. Se você pode, se você crê, se você tem fé, coloca a sua mão em posição de receber. Você sabe que a Bíblia fala em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 15, que é o Senhor que dá semente ao que semeia e pão ao que come. Eu creio que Deus ele coloca sementes nas nossas mãos. Sabe, sementes, nós temos que aprender que sementes, elas não são para comer todas. Se você come todas, você não tem que colher amanhã. Então, é uma experiência que eu aprendi em toda reunião, seja era na nossa igreja, ou seja em outro lugar que eu esteja, que alguém faz oferta, eu lanço uma semente, porque eu quero colher em todo tempo na minha vida, através do meu trabalho, claro, do meu esforço, mas no reino espiritual a semente foi lançada. Então, hoje, por exemplo, pela manhã eu participei do culto do Projeto Vida, lá de Volta Redonda, online, eu oferto. Pastor, eu oferto, porque assim, é algo que Deus colocou no meu coração. Eu aprendi que cada espécie, ela dá, cada semente, ela dá segundo a sua espécie. Então assim, existem tempos
abre as suas mãos. Eu quero abençoar a sua vida financeira. Eu quero pedir a Deus que Ele abra esse entendimento nessa questão, para que a gente seja, a Bíblia nos ensina que é melhor muito mais dar do que receber, para que você possa transbordar e ajudar pessoas, sabe? Que você possa transbordar e ser realmente uma fonte na vida de pessoas, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar nesse momento, quero te agradecer pela oportunidade de podermos ofertar, dizimar na tua casa, Senhor, pela palavra ministrada. Nós te agradecemos, Senhor. Pai, estamos com as nossas mãos em posição de receber, porque a tua palavra diz que o Senhor é aquele que dá semente ao semeador. Pai, o Senhor não vai dar semente para aquele que desperdiça a semente. Por isso, Pai, eu quero pedir ao Senhor, além disso, que os teus anjos coloquem sementes nas nossas mãos, que o Senhor nos ensine a semear nos lugares certos. Oh Pai, terra produtiva, que produza por si só. Oh Pai, em nome de Jesus, cada semente lançada, que possamos colher esse fruto 30, 60, 100 vezes mais. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, Espírito Santo, o Senhor conhece o coração de cada um. Nós não estamos aqui para constranger ninguém, Pai, mas para ensinar e trazer libertação nessa área também. Eu quero orar por aquele que está desempregado e pedir em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abra uma porta de emprego, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, que o Senhor dê uma direção, um direcionamento, Pai, para que essa pessoa saia dessa situação que ela está. Eu quero orar também por aqueles, Senhor, que são empresários, abençoar a vida deles, Senhor, que eles tenham sabedoria de ministrar aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos deles. Orar pelo profissional liberal, quero orar pelo autônomo, pelo aposentado, pelo pensionista. Oh Pai, porque a tua palavra nos ensina que quando somos fiéis no pouco, no muito o Senhor nos colocará, mas quando somos infiéis, Senhor, o pouco que temos nos será tirado. Por isso, Deus, Pai, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, nos dê a unção de administração, Senhor. Que não gastemos, Senhor, aquilo, Pai, com coisas, Senhor, que não tem valor, Senhor, mas que gastemos com comida, Senhor, abençoando vidas. Oh Pai, em nome de Jesus, que venhamos investir na vida das pessoas e nós consagramos todos os dízimos e alçados para o exclusivo na tua casa, Senhor. É o que nós oramos essa noite em nome de Jesus. Se você crer, fecha a sua mão, olha para quem está ao seu lado e fala assim: guarda essa bênção que ela é sua. Amém? Você crê nisso? Guarda essa bênção que ela é sua. Olha, eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que vieram hoje, os visitantes. Alguém veio pela primeira vez aqui hoje? Levanta a mão assim, eu não conheci você também. Amém. Dê uma salva de palmas para essa gente. Você que está do lado dessa pessoa, dá um abraço nela, em nome de Jesus. É uma alegria tê-los conosco, em nome de Jesus. Muito bom. Que Deus possa abençoar a todos. E vamos cantar a última canção para encerrar o culto, mas eu quero te abençoar. Deixa eu falar uma coisa, gente. Hoje nós temos café ali, ó, no nosso lounge. Tem lá uns pãozinhos, salgadinho, cafezinho, refrigerante. Não vai embora correndo, não. Bate um papo ali, conversa com teu irmão, sabe? Pergunta o nome dele, conversa com ele. Aproveita que nós somos em poucos ainda. Eu já falei, quando começar os milhares, aí a gente já vai saber o nome do outro, hein? Eu já tive essa experiência até já, hein? Amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, mais uma vez por esse culto, por essa reunião. E em nome de Jesus, Pai, quero abençoar a semana de cada um, daquele que está aqui, aquele que não veio, guarda aqueles que não vieram, Senhor. Pai, nós não sabemos o motivo, Pai, mas que o coração deles esteja ligado aqui, a mente deles esteja sendo guardada. Guarda os nossos filhos, Senhor, guarda o meu filho Gabriel, oh Deus, em nome de Jesus. Oh Pai, nos dê uma semana, Senhor, cheia da Tua presença, uma semana com experiências diante do Senhor. Nos leva a ter um compromisso da leitura da Tua palavra, Senhor. Todos os dias possamos alimentar da palavra. Meu Pai, que essa semana seja uma semana de boas novas em nossas vidas, Senhor. Que todo bom negócio que estiver sobre as nossas vidas recaia sobre nós, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, de hoje para todos sempre. Todos dizendo amém. Vamos falar o Senhor com a última canção?